Boa tarde, família PIB, graça e paz. Olha eu aqui novamente para o nosso encontro das 18 horas. Tudo bem com vocês? Bom, nós temos usado esse espaço aqui das 18 horas para a gente falar um pouquinho e ampliar um pouco mais para os irmãos o que é a lida pastoral, o ofício pastoral, e não nas percepções humanas, né? Mas o que realmente a Bíblia fala a respeito do ofício pastoral, o que a Bíblia nos ensina quanto a isso. E eu estou usando o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, os versículos de 1 até o versículo 4. E a gente tem dito que o ofício pastoral, e a gente quer usar essa expressão pastorear, e pastorear significa exatamente cuidar. A gente pode pastorear de várias maneiras, né? A gente cuida pregando, a gente cuida visitando, a gente cuida ensinando, né? A gente cuida aconselhando, enfim, tem várias formas de cuidar. E há um aspecto também importante neste cuidado que requer tempo, requer dedicação, requer amor, requer disciplina, enfim, um conjunto de elementos para que esse cuidar seja bem eficaz. E dissemos também no segundo momento que esse cuidar requer uma atenção muito grande, porque é cuidar de algo que não é seu, sim, daquilo que é do Senhor. Dissemos também que esse cuidar tem que ser um cuidar de boa vontade, não pode ser de má vontade, porque senão compromete o trabalho que está sendo executado com o rebanho do Senhor. Outra coisa também que eu disse, que esse cuidar tem que ser com generosidade, né? Não pode ser um cuidar visando lucro, visando o que eu vou ganhar com isso, né? Que eu vou obter em cuidar das ovelhas do pastor, qual é o ganho que eu vou ter com isso. Isso não pode ser uma prerrogativa para cuidar do rebanho do Senhor. Outra coisa é que o cuidado deve ser um ato de autoridade, não de autoritarismo. A ovelha não pode ter medo do pastor, e nem o pastor pode jamais ter a ovelha sob o seu controle, ou querer controlar a ovelha. Muito pelo contrário, a ovelha tem que ser cada vez mais independente do pastor, e sim se tornar cada vez mais próximo e íntimo do Supremo Pastor, né? E que mais que nós falamos? É isso. E hoje eu quero falar sobre o cuidar através da própria vida, através do próprio exemplo. Eu creio que isso é o fator mais difícil e mais determinante no ofício pastoral. Porque a vida é o exemplo de estudo, né? O testemunho de estudo, o seu próprio testemunho, a sua própria vida, o seu próprio comportamento. Até porque as pessoas estão sempre lhe observando. Então você tem que ter um cuidado grande quanto a isso, né? As suas ações, o seu comportamento pode comprometer a vida da ovelha. Não que o pastor é um super-homem, o pastor está isento de erros, de forma alguma. Ele não é um super-herói. Mas o texto bíblico e outras passagens também nos ensina quanto a isso, de você ser o exemplo dos fiéis. Paulo vai falar isso na segunda epístola de Timóteo, ou primeira epístola de Timóteo. A gente sim, e tem que ter sim esse cuidado com a vida, né? Da maneira como está vivendo, para que não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, sobretudo daqueles que estão sob o seu cuidado, né? Então, essa história de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, não cola, né? O pastor tem que ser este exemplo do rebanho em todos os aspectos, em todos os sentidos. Isso, como eu disse, redobra, né, o cuidado muito grande nesse ofício, principalmente sendo esse exemplo dentro da minha própria casa, né? Como eu disse, a família é o solo mais sagrado que o pastor pisa. Se eu não estou servindo de exemplo, se eu não sou o exemplo para a minha própria casa, isso compromete todo o ministério, né? Isso é fundamental aqui
na lida com o rebanho. E eu quero compartilhar com vocês de uma história no meu primeiro ministério, lá no Parque Universitário, em Campinas. Tinha um garoto, um rapazinho, um menino, né, de 8 anos de idade na época, o Otávio. Ele tinha o mesmo nome do seu pai. A gente chamava ele de Otavinho. E eu me lembro de uma vez que ele falou assim para sua mãe, né, e depois a sua mãe Maria veio falar comigo, que ele queria ser igual a mim, que ele queria ser pastor. E aquilo só trouxe mais temor e tremor, né, de perceber que você serve de espelho para a vida de outras pessoas. E recentemente eu tenho contato com ele pelo Facebook, e ele virou um exímio músico, ele toca muito bem, toca lá na igreja que ele congrega lá em Paulínia. E eu lembrei ele dessa história, e ele falou assim: pastor, eu lembro bem disso, né? Eu lembro disso, de que eu falei para minha mãe que eu queria ser igual ao pastor, eu queria ser pastor, né? Então, isso foi uma experiência muito legal, e como eu disse, isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, e beijo no coração, e amanhã continuaremos a nossa saga. E só um parênteses, ontem infelizmente acabou que não tive tempo de falar e dar sequência, né? Tive um contratempo, mas hoje estou aqui falando com vocês, e logo amanhã a gente continua nesse nosso bate-papo sobre a arte de pastorear, tá bom? Deus abençoe, e conto com as orações dos irmãos. Forte abraço!